Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que bom que nós estamos juntos e hoje vamos iniciar um novo tempo, o livro de Atos dos Apóstolos começando. Que maravilha, hein? Fizemos na nossa primeira playlist todo o livro de Mateus. Segunda playlist fizemos todo o livro de Marcos, que terminamos no dia de ontem. E hoje nós vamos dar início ao livro de Atos dos Apóstolos. Pulamos Lucas e João, que faremos depois. Como você já tem a base de Mateus e você já tem a base de Marcos, já entendeu bem os evangelhos, ainda faltam 2 evangelhos, Lucas e João, a gente vai caminhar um pouquinho mais para o início da igreja, amém? Vamos ler um capítulo todos os dias e vamos meditar um pouquinho nele. E aí a gente vai ler a Bíblia inteira, sem pressa. Um capítulo todos os dias. Então, eu gostaria que você começasse comigo Atos dos Apóstolos, livro este que foi escrito pelo evangelista Lucas, o mesmo que fez o Evangelho de Lucas, portanto, e ele faz em forma de carta, contando a história do início dos trabalhos da igreja, pós-ascensão de Jesus, para um amigo muito querido, chamado Teófilo. Interessante que a palavra Teófilo, esse nome é a junção de 2 palavras gregas. Theo, Deus, Philos, amor. Então, Teófilo tem um nome muito sugestivo, aquele que ama a Deus. E ninguém sabe quem foi esse Teófilo, mas como Lucas o chama de excelentíssimo, possivelmente era uma pessoa extremamente importante, do qual Lucas tinha algum relacionamento de amizade, qualquer coisa assim, e que morava longe. E Lucas então conta para essa pessoa tão cara como é que é o início da igreja, da qual ele participou. Vamos lá? Capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago.
Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro do meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isso é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo esse tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Então nós vemos aqui, minha amiga, meu amigo, o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse capítulo de número 1, nós vimos um pouco da apresentação do início da trajetória dos apóstolos após os eventos descritos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando escreveu esse livro, Lucas enfatiza, então, fatos ocorridos na passagem de Jesus na terra e o cumprimento do seu propósito. É importante você saber de uma coisa: Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, ele chega um pouco depois de quando Jesus volta aos céus, de quando Jesus ascende aos céus, quando Jesus sobe para a glória. Ele não viveu essas emoções todas e não viu o que ele escreveu aqui no capítulo de número 1. Porém, ele chega e ele é convertido, ele começa a fazer uma pesquisa, como se fosse um biógrafo, entendeu? E aí ele vai perguntando, ele conhece outras pessoas que viveram ali naquele tempo, que conheceram Jesus, os apóstolos, Maria e tudo mais. Ele faz as entrevistas, ele escreve o Evangelho de Lucas e ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Aí ele já participa um pouco de Atos, né? Mas ele não chegou a ver Jesus subir para a glória. Amém? Para você entender. Ele conta sobre a promessa que estava próxima de acontecer, a missão deixada para os apóstolos, né? Os primeiros passos após a ascensão de Jesus. Esse primeiro capítulo, ele dá direcionamento importante para o cumprimento da nova missão, o Ide, e como a gente deve deixar o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, nos guiar em cada decisão da nossa vida. Amém? Então, o contexto histórico é aquilo que eu disse. Lucas continua a história depois da ascensão de Jesus aos céus e o início da igreja. E nós vimos nesse capítulo 1, então, algumas coisas muito importantes. Primeiro,
Quando Jesus sobe, eles têm uma preocupação. E qual é a preocupação que os apóstolos e todas as pessoas que viram Jesus subir, cerca de 500 pessoas, tinham? Quando ele vai voltar. É uma pergunta que está ali, não quer calar. E aí ele responde: olha, vocês não devem se preocupar com isso, nem com tempo, nem com época. Isso aí é só com o Pai, é exclusivo dele. Mas eu te garanto uma coisa: vocês vão receber poder, porque o Espírito Santo será derramado sobre vocês. E vocês vão me testemunhar em Jerusalém. Então começa ali a igreja, ok? Depois a Judéia toda, que é a região de Jerusalém, e Samaria e até os confins da terra. Então a missão é muito grande. E aí Jesus sobe, e eles ficam ali parados, todos ali, bastante gente, umas 500 pessoas. E aí 2 varões chegaram vestidos de branco e se puseram do lado deles e falaram: voltem lá, fiquem lá em Jerusalém, vai dar tudo certo, Jesus vai voltar, voltem para lá. Do jeito que vocês viram ele subir, agora ele vai voltar para buscar aqueles que são salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí os 11 apóstolos, né, eles voltam, e não apenas eles, tem também as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus que já estavam convertidos. Olha que bênção, por isso que é importante você não desistir da conversão dos seus familiares. E Pedro falou assim: olha, precisamos resolver uma questão. Éramos 12 e um deles traiu. E aí Pedro conta como é que foi a morte de Judas, uma morte terrível. Ele falou: agora é o seguinte, tome outro seu encargo. Ele lembra da Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, que fala que é para outro tomar o encargo que Judas tinha. Tem que outro tomar esse encargo. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma eleição. E aí foi feita uma eleição e dois homens que estavam ali com fidelidade, há praticamente 3 anos e meio, em todo o ministério de Jesus, eles estavam juntos, mas não eram apóstolos. Eles foram os escolhidos para concorrerem. José, chamado Barsabás, olha o apelido dele, o Justo. Então imagine o naipe, né? Imagine a qualidade dessa pessoa. O apelido do cara é Justo. E Matias. E aí eles oraram e lançaram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Então Matias passou a ser o 12º apóstolo, ok? Depois, mais para frente, a gente vai ver que o apóstolo Paulo surge. Mas aí é lá na frente, ainda no livro de Atos dos Apóstolos. O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que a gente não pode ficar parado diante de tanta coisa linda que Deus tem para a nossa vida. O livro de Atos terminou, o Novo Testamento terminou, mas a história da Igreja de Cristo continua. Agora nós estamos vivendo aquilo que a gente poderia chamar de Terceiro Testamento, né? Que é a igreja atual. É a igreja que ora, que guerreia, que briga no bom sentido da fé. É a igreja que é perseguida, a igreja que faz milagres, é a igreja que jejua, a igreja que expulsa demônios, a igreja que ensina a palavra, a igreja que busca sempre a presença de Deus, obedecendo os 66 livros e pregando e ensinando os 66 livros dessa Santa Bíblia Sagrada. Nós somos a igreja, nós somos a igreja, a continuação do livro de Atos dos Apóstolos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos meditar nessa palavra, olhar o exemplo desses homens e mulheres, dessas mulheres e homens, ver o quanto eles sofreram, investiram suas vidas inteiras para que eu e você pudéssemos ser salvos, e nós que recebemos essa chamada para sermos cristãos, para sermos filhos de Deus, e também a chamada para evangelizarmos, que a gente arregace as mangas e recomece em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oração unânime, é isso que nós temos que fazer. Pai,
Obrigado por esse capítulo 1. Pedimos nesse momento que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, e eu, como servo teu, peço que o Senhor abençoe essa pessoa que me acompanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã com o capítulo 2.